Pronto, todo mundo me escuta. Vê aí, Gil, se tu tá me ouvindo direitinho no YouTube, que eu vou olhar aqui no chat. Tem um Eu delayzinho, escuto. mas é bem pouco. Uhum. Pronto, Não, estou tranquilo. escutando direito. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dani e eu tenho certeza que vocês estão aqui muito animados nessa noite, onde a gente vai estar falando sobre diversos assuntos e, obviamente, vamos estar falando sobre a diversidade, sobre respeito, sobre amor e temos convidados especiais que já estão aqui conectados com a gente, que é a Jéssica Sena, o Rafael Campos e o Caio Macedo. Todos eles já estão aqui, podem se apresentar, galera. Pronto. Rafael, sou daqui de Diadema, da BC Paulista, em São Paulo, e sou do setorial LGBT daqui do PT e de organização social também. Posso? Oi, Pode sim. oi, Pode gente. sim. Meu nome é Caio Macedo. Sou natural de Serrinha, mas atualmente moro em Salvador. Sou membro da Secretaria Executiva do Setorial LGBT do PT e sou secretário executivo também do Conselho Estadual LGBT da Bahia e estou também atuando, né, na coordenação estadual LGBT da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Olá, pessoal, boa noite. Oi. Pronto? Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica Sena, né? Estou pré-candidata a vereadora pelo PT, LGBT, aqui no município de Entre Rios. Estou aí essa noite para a gente poder fazer parte desse debate maravilhoso. Prontinho. Agora sim, todas as câmeras, todas certinhas. A gente sempre tem um bug na live, não tem jeito. Toda live tem um problema nessas câmeras, porque são muitas câmeras, gente. É 4 câmeras pra gente conseguir configurar aqui e não é fácil. Mas o importante é que estamos todos juntos pela diversidade, estamos aqui todos unidos por uma só força, né? Em busca dos nossos direitos de amar e de ser quem a gente é. Então, você começa hoje, essa noite, Jéssica, falando aí sobre o nosso tema? Pronto, começa sim. Então, pessoal, assim, como a gente está no mês do orgulho LGBT, na verdade, às vésperas, né, do orgulho LGBT, o que a gente mais queria era poder sair nas ruas, né, comemorando, mostrando a nossa força, mostrando, né, a nossa luta, a nossa diversidade, tudo aquilo, né, que a gente vem buscando e vem lutando e batalhando durante todos esses anos. Mas, infelizmente, né, com essa situação, que é uma questão de saúde mundial, não vai ser possível. Mas, como eu venho dizendo sempre, e disse nas lives anteriores, e digo nessa, independente disso, a nossa voz ela não vai se calar e a gente continua aqui firme e forte. E é por esse motivo que a gente, né, buscou preparar essas lives com esses temas, né, de grande importância para o movimento LGBT. E o tema de hoje está trazendo aí a questão das políticas públicas, a dificuldade no mercado de trabalho, né, e os desafios da aceitação na sociedade. A gente sabe que o mercado de trabalho ele está difícil para todo mundo. Se já é difícil para a pessoa que é heterossexual encontrar um trabalho, mesmo sendo formado, mesmo tendo um bom currículo, mesmo sendo graduado, é difícil. Imagina para uma pessoa que é LGBT, principalmente para aquelas pessoas que não têm como, eu digo assim, a palavra certa não é nem esconder, mas é a que vem na minha mente agora, né? Que não tem como esconder a pessoa que é, porque infelizmente, em algumas situações ainda existe muitos LGBTs que, infelizmente, às vezes precisa até esconder a sua personalidade, esconder a pessoa que é, justamente para poder conviver em uma empresa, para poder, né, viver com os colegas de trabalho. Então, assim, eu digo assim, para as pessoas que já são transexuais, que são travestis, já é um problema ainda maior, já é mais difícil, né? Porque muitos deles são pessoas como nós, têm a mesma inteligência, a mesma capacidade, né, que qualquer outra pessoa, mas infelizmente às vezes não conseguem um emprego, né? 90%, na verdade, de 100%, 90% está aí, né, lutando, buscando um emprego
e na maioria das vezes tem a porta batida na cara porque não encontra uma oportunidade para trabalhar. Capacitado é, né, com certeza que eu conheço algumas pessoas que são transexuais e que são pessoas graduadas, pessoas inteligentíssimas, né, e que infelizmente encontra dificuldade para conseguir um emprego justamente porque não é bem aceito, não é bem visto na sociedade, né? Todo LGBT, ele é visto como uma pessoa promíscua, é visto como uma pessoa que só quer saber de oba-oba, que só quer saber de farra, né? Não é visto como pessoas, como cidadãos, como pessoas, né, de bem, como pessoas que lutam e batalham, né, no dia a dia como todos, né? Infelizmente existe essa dificuldade. Então a gente resolveu trazer esse tema justamente para a gente poder discutir, né, os meios e as formas, né, da gente poder se encontrar nessa sociedade que é tão conservadora, uma sociedade que é tão preconceituosa, né, que dificulta os caminhos das pessoas de poder ter uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Pessoas essas que levam anos da vida ali estudando, batalhando, sofrendo, né? Sofre preconceito, sofre a desigualdade, a intolerância, às vezes dentro de casa, principalmente, infelizmente, tem muitos que ainda sofrem muito dentro de casa, sofre até no meio LGBT, também sofre muito preconceito, e encontra essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de poder fazer uma vida, ter uma vida socioeconômica melhor, justamente pela dificuldade de não encontrar uma oportunidade. E muitos, infelizmente, acabam entrando na vida da prostituição pelo fato de não ter uma oportunidade de se manter, né? Então, é uma situação muito difícil e é sempre interessante trazer em debate essas discussões, porque a gente vai procurando entender melhor os caminhos e tentando buscar uma forma, né, da gente poder, digamos assim, encontrar um caminho, um meio de poder amenizar essa situação, né? Quem quiser dar continuidade à palavra. Pode continuar, Rafa. Eu iria falar, a minha fala é bem parecida com a sua, Jéssica. Eu queria começar a falar sobre, né, o movimento LGBT, né, a questão LGBT perante a lei. Né? A Constituição brasileira ela garante a todas as pessoas o direito fundamental à vida, à participação em sociedade, mas nem sempre isso acaba acontecendo, né? A gente acaba não tendo uma participação na sociedade. Grande parte dos empregos que são destinados para a gente tem toda essa dificuldade, porque a gente tem que mostrar que a gente temos capacidade, né, que a gente temos qualificação suficiente, né, que a gente é julgado pela gente ser gay, lésbica, transexual, bissexual, né, e a gente ficou um pouco nervoso, eu não costumo participar da live, mas é isso, né, e a gente tem recentemente a lei, né, que é contra a homofobia, que pressiona as empresas, né, é uma forma de pressionar e cobrar que os nossos direitos sejam garantidos, né. Deixa eu ver. Um momentinho. Eu quero mostrar minha pesquisa para vocês. Que 33% das empresas no Brasil não contrataria pessoas para cargos de chefia, né? Ou seja, a gente tem todo esse caminho, né, até ser contratado, e a gente não tem a oportunidade de estar subindo, né, de estar formando carreira, né, de estar mudando de cargo. 41% dos funcionários LGBTs, né, afirma ter sofrido algum tipo de discriminação. Né? Isso é um absurdo, é alarmante. 90% das travestis são marginalizadas, né, não conseguem ter um emprego formal e acaba tendo que ir por esse caminho, né? Se sustentar por outros meios. E questão da... Gente, me desculpe, estou tão nervoso. 61% escondem a sua sexualidade para poderem se sustentar, né? Para poderem estar dentro das empresas. Eu acho assim que falta capacitação,
dos líderes, dos gestores, dos gerentes, né, para poder saber respeitar a população LGBT dentro das empresas. Se alguém quiser complementar minha fala. Pode complementar, Caio. Posso? Eu acho que tanto Jéssica e Rafael, assim, acho que trazem assim os elementos que são a base assim da desigualdade que a gente vê no mercado de trabalho para a população LGBT. Primeiro é de fato o preconceito mesmo, o estigma à população LGBT, principalmente com a população trans, porque a gente não pode negar também o recorte de gênero, que a gente sabe que as mulheres elas ganham menos que os homens. Imagine mulheres travestis e mulheres trans dentro, e o homem trans também acaba entrando dentro dessa estatística. Então, a gente não pode recortar também tanto a questão de gênero quanto a questão de raça, também são dois recortes que ajudam ainda a criar essa escala, né, enorme de diferença, de desigualdade entre a população que é heteronormativa e a população LGBT. Então, é importante a gente também trazer esses dois recortes como fundamentais para esse debate. Ultimamente, eu tenho ouvido, e a gente não pode dissociar também a questão do coronavírus, que a maioria parte das famílias, principalmente autônomas, estão trabalhando agora com metade da sua renda. Aí, imagina a gente trazer para uma população trans, que já estava em um processo de invisibilidade social, né, em extrema desigualdade social, que, como que Jéssica traz, busca possivelmente, às vezes, a prostituição como única renda, e aí ainda, com o coronavírus, a gente tem tido, é importante trazer também, gente, porque eu vou trazer um pouco das experiências do CPDD, que, para quem não conhece, o CPDD é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBT, com o qual a gente tem um termo de colaboração com a instituição GAPA, que é do governo do estado, junto com o GAPA, tem esse CPDD, então eles têm acompanhado agora diretamente, junto, feito um planejamento estratégico para o coronavírus, então a gente tem levantado, inclusive feito uma pesquisa, a gente construiu um censo, porque como a gente não tem informações oficiais, tipo, nem do governo federal e também no governo do estado, a gente não tem essas informações oficiais, por exemplo, do quanto nós somos, qual é o número oficial da população LGBT no Brasil, a gente não sabe. A gente tem uma ideia de um censo que foi construído em 2016, que a gente era 10% da população, só que eu acredito que nós somos muito mais do que isso. Ou seja, isso, inclusive, dificulta na elaboração, inclusive, de estratégias e de políticas para a população LGBT. Então, aí, só trazendo para esse recorte, o maior número de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é a população LGBT e a população trans. Então, a gente tem trabalhado especificamente para diminuir essa desigualdade com essa parcela, porque não tem emprego, esse dado aí é real, que o Rafael trouxe, 33% não dão realmente cargo de chefia, dificilmente você vê LGBTs em cargo de chefias, dificilmente. A gente tem, e isso se agrava principalmente na população trans, por exemplo, você até percebe quando um gay, uma lésbica, ela está mais heteronormatizada, né? Ela se assemelha mais do que é padrão para a sociedade, você ainda vê ela em algum emprego de visibilidade e tal. Mas quanto mais o gay ele for afeminado, quando o gay for negro, quando for travesti, quando for transexual, aí a gente percebe que o preconceito domina, o estigma é alto e é muito difícil que as empresas contratem. Alguém quer complementar? Porque aí a gente já pode... Eu estava pensando assim, a gente já ir problematizando, em ver o que seria, o que a gente pode pensar enquanto estratégias, talvez. Porque eu penso assim, para mim, eu acho que o caminho
é a ocupação de cargos mesmo, de poder e decisão. Enquanto a gente não tiver representantes LGBTs em cargos de poder e decisão, a gente não vai conseguir mudar cenários. Eu acho muito difícil, a gente vai continuar levantando debates, que é importante, eu acho que a gente precisa muito mais criar uma rede mesmo, sabe, de capacitação, de consciência política na população LGBT, mas que a gente tenha pessoas que nos representem dentro desses espaços, para que elas, lá dentro, possam mudar esse cenário. Exatamente. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que a gente sofre muito pela questão de todos os preconceitos que já vêm sendo colocados, impostos pela gente a partir do momento que a gente nasce e depois quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo e assumindo nossa identidade de gênero. E essas coisas vão influenciando muito na nossa carreira, no nosso psicológico, em tudo na nossa vida. Então, são coisas que a gente precisa lidar com isso de uma maneira com que as pessoas enxerguem de uma forma melhor. Eu acho que a criação de projetos é o importante que a gente pode fazer, né? Uma coisa muito importante que a gente pode, não deve fazer, a criação de projetos para que as empresas realmente não criem cotas, né? Eu acho que a palavra não é nem cota, eu acho que a palavra é que elas abram os olhos e elas comecem a enxergar os profissionais LGBTs, porque tem muitos profissionais LGBTs que sabe, tem que esconder a sua sexualidade, porque se ele falar da sua sexualidade, é capaz dele perder o seu emprego. Então, assim, é muito difícil a gente viver na sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade extremamente homofóbica, LGBTfóbica, enfim, é muito ódio, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a colocar essas pessoas no poder para que as outras pessoas comecem a enxergar isso de uma maneira diferente. Então, assim, é a mesma coisa da desconstrução quando a gente fala em questões raciais, em questão das pessoas não respeitarem, por exemplo, quando você vê um grande líder político como Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. Tinha muita gente que era racista, obviamente, ia desrespeitar ele. E a gente viu as pessoas mudando esse posicionamento, mudando esse ponto de vista quando eles conheceram o Barack Obama e viram o trabalho incrível que ele desenvolveu nos Estados Unidos. Então, assim, a partir do momento que o Brasil começar a ter grandes representantes da classe LGBT, a gente vai começar a ter mudanças dentro da nossa sociedade. E só um adentro, gente, que na fala de Daniel, e a gente tem um agravante, né, que é um presidente que legitima, através do seu discurso de ódio, todas as violências contra a população LGBT. Então, a gente corre, mesmo com todos os avanços pelo setor judiciário, isso é importante também, eu acho, a gente debater um pouco sobre isso, que todos os avanços que a gente teve enquanto direitos LGBT foram ou do setor judiciário ou do poder executivo. Raramente você vê, em alguns estados, em alguns municípios, projetos de lei aprovados pelo Legislativo que tem a proteção que defende e protege a população LGBT. É raro, é quase inexistente. Então, por isso que é importante essa ocupação que o Daniel fala, principalmente nos espaços dos poderes legislativos. Por exemplo, na Bahia, a gente completa esse ano 10 anos da institucionalização da política LGBT em nosso estado. 10 anos. Foram 10 anos de avanço devido ao Poder Executivo, porque no Legislativo a Assembleia só aprovou a lei que criou o Conselho Estadual LGBT. E foi uma lei que foi criada e partiu do Poder Executivo, porque junto também foram criados mais vários outros conselhos. Porque possivelmente, talvez, se ele fosse sozinho para lá, e ainda a gente poderia até correr o risco de não ter sido aprovado. Então, hoje, na Bahia mesmo, a gente tem, por nossa sorte, né, gestores, desde a época de Wagner, né, hoje até com a continuidade de Rui, a gente tem poderes executivos que são comprometidos, e o judiciário, né, em todas as suas questões, né,
políticas, mas esse ano, desde o ano passado, tem meio que garantido alguns direitos fundamentais para a gente na população LGBT. Verdade, Caio. Vai querer Estão me ouvindo? complementar, Gel? Tô ouvindo você Para mim, então. perfeitamente. Pronto. É verdade, eu concordo, né, com tudo que vem sendo dito. É uma realidade, né? É assim, principalmente nos municípios pequenos, né, quando se trata de cidades pequenas de interior, é mais complicado ainda, né? Tipo assim, se na capital já é difícil para uma pessoa conseguir uma oportunidade de emprego, conseguir fazer um curso profissionalizante, né, conseguir, digamos assim, se aperfeiçoar melhor na sua área ou até descobrir uma área melhor de aperfeiçoamento já é difícil. No interior do estado se torna mais difícil ainda, porque as oportunidades elas se reduzem, né? Quando se trata de município pequeno, são poucas empresas grandes que existem. Quando se tem grandes empresas, às vezes são empresas pequenas que contratam 2, 3 funcionários, né? E mesmo assim é mais aquela questão, né, aquela questão da peixada, né? A famosa peixada, né, por intermédio de alguém que colocou alguém, ou então porque uma família antiga na cidade, ou uma família de nome, sempre tem essas questões que dificultam mais ainda o acesso, né, de outras pessoas ter oportunidade de emprego. E principalmente para a pessoa LGBT, né, que já é difícil, né, porque assim, o preconceito ele é muito grande em todos os aspectos. Então, a forma da gente hoje poder garantir, né, uma questão, digamos assim, a forma da gente hoje poder garantir uma oportunidade para a gente que é LGBT e para a nossa geração é ocupar espaços mesmo na Câmara Municipal, para que a partir daí possa se criar projetos, possa se criar leis, né, possa se discutir o assunto abertamente e a sociedade enxergar os direitos que um LGBT tem e até conhecer os direitos que já foram conquistados. Porque existem muitas pessoas ainda que não sabem dos direitos que já conquistamos, não sabem das lutas que já vencemos, né? Teve gente que até um dia desse me questionou, disse assim, Jéssica, eu não sabia que um LGBT não podia doar sangue, isso para mim é novo. Então, assim, é uma luta que foi travada e que ainda está sendo travada, né? Não é porque foi aprovado a doação de sangue que significa que já está sendo totalmente válido, né? Porque ainda existem algumas cidades que ainda está criando uma certa resistência, né, para poder aceitar a doação do sangue de uma pessoa LGBT por critérios que não têm justificativa, porque se a gente for procurar analisar, não tem uma justificativa para isso. Porque tanto uma pessoa LGBT como uma pessoa heterossexual, para fazer uma doação de sangue, ela precisa fazer todos os procedimentos, né? Então, não existe uma explicação lógica para não poder fazer, né? Então, assim, existe muitas coisas ainda que as pessoas não entendem, que a sociedade não sabe, né? De coisas que a gente já venceu, de lutas que a gente vem travando, né? De projetos que a gente tem para o movimento LGBT que a sociedade não sabe. A sociedade enxerga, infelizmente ainda, a sociedade enxerga o LGBT só no momento da parada gay. Assim, não. Hoje vai ter a festa da galera aí LGBT. Na verdade, eles usam termos pejorativos, né, que não vale nem a pena a gente estar citando aqui. Mas, então, assim, eles enxergam a gente como isso, como oba-oba, como jovens que não tem nada na mente, que só quer diversão, que só quer isso, que só quer aquilo, que só quer brincar. Mas não enxerga que a gente tem por trás de tudo isso, a gente tem luta, a gente tem direitos, a gente tem pessoas que morreram lutando, né, batalhando, indo para a luta mesmo, para a guerra, que deram o seu sangue, deram o seu suor, para que a gente pudesse conquistar esses direitos que a gente já tem, são poucos ainda, diante de muitos que a gente ainda tem, né, para poder batalhar e travar e para poder conseguir, né? Então, assim, é uma luta grande, mas que eu acredito que se todo mundo se unir nesse propósito, a gente consegue, né, adentrar em poderes legislativos e executivos também, para poder facilitar, digamos assim, as oportunidades para chegar até a gente, né? Porque não era para ser assim, né? Era para ser
como todo mundo, né, que tem a sua oportunidade de ir e vir sem precisar cota. Eu também vejo por esse lado, como o Daniel falou, eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que tanto a pessoa LGBT como a pessoa heterossexual, ela pode concorrer à mesma vaga de emprego, independente, ela vai ser julgada pela sua capacidade curricular, ela vai ser julgada pela sua graduação curricular, ela vai ser julgada pelas empresas que ela já trabalhou, enfim, independente da sua orientação sexual. Isso não deve ser um assunto para ser discutido dentro de uma empresa, né? Não é para ser um impasse. Uma pessoa LGBT, ela não pode viver dentro de uma empresa fingindo ser o que ela não é para poder se manter naquele local, né? Ou então a gente passar a vida toda só ocupando cargos de telemarketing, de vendedores externos. Não que a profissão de telemarketing seja uma profissão desmerecida, desvalorizada, não é, porque é uma profissão como todas as outras, mas infelizmente é só o que sobra para o pessoal, para a gente que somos LGBT, é só o que sobra, porque é aquela coisa assim, não está vendo, né? Você está ali por trás do telefone e ninguém está ali vendo, então vou colocar uma pessoa para trabalhar. Então eu acho que a gente não deve ser visto só nesse sentido, mas que a gente possa ser visto em cargos maiores, né, que a gente possa gerenciar, que a gente possa administrar e que a gente possa ser reconhecido pelo nosso valor profissional, né, pela ética também. Então, assim, eu vejo por esse modo e acredito que é disso que a gente precisa, né, da gente ganhar e conquistar visibilidade no mercado de trabalho e provar que somos capazes e temos capacidade suficiente como todo mundo. Com certeza, Jéssica, você disse tudo. Eu acho que a partir do momento com que você, que é LGBT, principalmente a galerinha que tá assistindo aí a gente agora, e para quem tá assistindo depois, eu acho que todo mundo tem essa visão, sabe? Eu acho que quando os nossos pais acabam descobrindo, ou quando a gente conta que a gente é LGBT, eles têm muito medo no sentido da violência e também no medo da gente não conseguir se desenvolver profissionalmente, da gente não conseguir arrumar um emprego por causa do preconceito, da gente não conseguir terminar os estudos porque a gente sabe que dentro da escola rola muito preconceito, muito bullying, muita violência, então muitos LGBTs nem terminam os seus estudos. Então eu acho que são muitos medos, sabe? A palavra real é medo. São muitos medos dentro da sociedade e a gente precisa quebrar tudo isso, a gente precisa desconstruir tudo isso para que a gente tente no futuro. Acho que acredito que essa nossa geração já, que é uma geração bem tecnológica, e as pessoas já são bem mais mente aberta, eu acho que a gente já consegue ver mudanças não a tão longo prazo, sabe? Mudanças mais recentes. E eu vejo muitos representantes, eu falo isso por questões de eu trabalhar com agências de publicidade, pessoal de marketing, eu vejo muita gente procurando sempre o LGBT porque o LGBT é o mais comunicativo, é o mais pra frente, é o mais interativo, é o que não tem medo mesmo, é o que vai lá e dá a cara a tapa e faz aquele trabalho publicitário legal e divertido que talvez um outro que tem uma sexualidade um pouquinho mais frágil não faça, né? Então, tem muitas questões que a gente precisa discutir e eu acho que o principal é a gente não só dar oportunidade aos LGBTs, mas principalmente dar os cursos, as ferramentas, porque quando você dá uma oportunidade a uma pessoa, às vezes aquela pessoa não tem as ferramentas para poder executar o trabalho, entendeu? Às vezes ela não tem o curso, às vezes ela não tem o mínimo de instrução. E eu acho que como uma entidade pública, como empresas privadas, enfim, como várias pessoas que podem se organizar, várias redes, eu acho que é necessário que criem cursos sim e oportunidade para que essas pessoas vão aprendendo, sabe, a desenvolver os seus trabalhos, os seus dons, para que consigam sim um emprego de grande nome e não só representar a classe, mas representar o que ela é de verdade no seu trabalho, na sua vida e mostrar para as outras pessoas que os LGBT sim podem ocupar espaços de poder. Rafael, quer complementar? Eu gostaria só de falar de que a gente, para fazer inclusão, né, Depois eu... da população, pode falar se você quiser. Não, pode completar essa pergunta, só. Fazer a inclusão das pessoas dentro das empresas, eu acho que a gente tem que acreditar no potencial dessas pessoas, né? Em sua capacidade profissional, né? Pois são duas características
de que não tem diferença, né, entre a vida profissional dela e, e deixar de contratar uma pessoa porque ela dorme com alguém, né? Isso é muito, chega a ser inacreditável, né? Entender que profissionalismo é uma coisa e opinião pessoal é outra, né? Imagina a gente odiar alguém ou tratar alguém mal por causa dessa religião dentro do trabalho, né? Eu acho que a gente tem que parar de ter medo, né? É indispensável tratar alguém mal, né? É só isso mesmo. Eu posso, gente? Pode sim, pai. É isso. Eu acho que Daniel falou assim, assertivamente. Eu acho que é muito medo. E por ter muito medo, também tem muita luta, na verdade, né? A luta começa pela nossa vida, porque é por isso que a gente luta. A gente luta pela nossa vida. Por a gente sair na rua sem medo de ser agredido, sem medo de ser violentado, sem medo de ser morto, né? Eu, enquanto cis branco, tenho medo. Imagine, né, uma travesti, uma mulher trans, um homem trans. Então, o medo é muito maior, gente. A gente luta pela nossa vida. As pessoas não compreendem que a nossa principal luta é pela sobrevivência. A gente precisa sobreviver. O que a gente quer é viver. Não mais do que isso. A gente quer viver, mas viver com. A gente quer viver com emprego, a gente quer viver com moradia, a gente quer viver com educação. É isso que a gente quer. Não tem como. Aí acho que uma outra coisa que a gente precisa também levantar aqui é o papel da educação. Sem educação, a gente não consegue garantir, a gente não consegue crescer, a gente não consegue avançar. Eu acho que é a educação tratando mesmo o debate lá da educação básica, com a inclusão do debate da diversidade sexual, identidade de gênero, lá nas escolas, que a gente também teve hoje uma outra conquista recente pelo STF, que derrubou aquele discurso, votou agora uma questão de um município, eu não lembro o nome do município agora, me desculpe, mas eu posso botar depois, vocês podem pesquisar na internet. Então, eles derrubaram a questão da ideologia de gênero, né, a retirada do debate de gênero, que tinha sido proibido pela Câmara Municipal daquela escola, ou seja, isso abriu precedentes em todo o país, agora a gente pode sim, e a escola está liberada para falar isso e debater junto com os estudantes, que é lá, gente, é a educação que é o caminho para garantir uma sociedade mais tolerante. Não tem. Aqui na Bahia, inclusive, a gente avançou um pouco, inclusive nos currículos já é liberado, já é incluso da educação básica e da educação infantil, do debate de gênero e sexualidade. Agora está sendo construído o currículo do ensino médio, então a gente precisa estar atento, porque vai ter novamente todo aquele debate, toda aquela discussão, toda aquela movimentação contra aquela movimentação cruel de fake news, de mentiras, né, que é a construção dessa ideologia de gênero, que é uma mentira, gente. O que a gente quer é construir uma sociedade cada vez mais tolerante, de respeito, para que a escola seja um lugar de acolhimento, de respeito, para que qualquer LGBT possa conseguir se formar, para conseguir entrar numa universidade, ter uma profissão. Então, a nossa luta é por isso. A gente que não quer uma ditadura, como as pessoas falam, como essa fake news mente, porque a gente ainda tem isso, né? Essa máquina de fake news contra nós, de mentiras, o tempo inteiro. Sim, a gente ainda tem que lutar, literalmente, não só pela nossa sobrevivência, como também pelo mínimo de juízo, né? Porque não existe uma outra palavra, acho que de juízo das pessoas, porque é muito difícil a gente observar a nossa sociedade hoje e a gente vê que tem gente pedindo volta de AI-5, volta de ditadura, volta disso, volta daquilo, sendo que as pessoas não têm embasamento histórico nenhum, parece que elas estão num universo totalmente paralelo ao que a gente vive hoje, e parece que todas as lutas foram em vão, todas as mortes foram em vão, e gente, não foram. Eu acho que a luta e o movimento jovem, esse movimento jovem que nasceu, eu acredito que a partir do momento que os jovens começaram a enxergar que eles têm lugar de fala e que eles precisam batalhar sim pelo seu futuro,
Eu acho que esse movimento, ele é muito forte e ele é muito importante. E é por isso que eu sempre falo para os meus amigos, falo para quem eu tenho contato, para todas as pessoas, gente, nunca desistam, não só dos seus sonhos, mas nunca desistam de ser você, sabe? Eu acho que a gente precisa ter coragem e lutar sempre, independente de qualquer coisa. Eu acho que todos os dias é uma batalha diferente, todos os dias a gente enfrenta coisas que a gente não deveria estar enfrentando, porque a gente vive numa sociedade muito doente mesmo, mas se a gente não lutar por nós, ninguém vai lutar. Então, vamos começar a escolher representantes que realmente abraçam a nossa causa e que vivem a nossa causa. Porque abraçar a nossa causa é muito fácil. Qualquer empresa, qualquer pessoa pode chegar para você e dizer eu te apoio, mas a gente não tem certeza se realmente está apoiando ou se existe um outro interesse, né? Tem muito pink money por aí, eu acho que existe pink money até na política. E se a gente não Sim, aprender a observar e analisar tudo isso, a gente vai ser sempre refém desses políticos e de todas essas outras coisas que acabam influenciando muito na nossa vida e que a gente sabe que quando a gente se abstém de uma opinião ou da gente chegar a público e a falar sobre determinados assuntos, a gente acaba sendo conivente com a situação que a gente vive. Então, se a gente hoje tem um presidente extremamente homofóbico, que problematiza com tudo, que é extremamente responsável, é justamente por culpa de que muitas pessoas acabaram não se manifestando no momento certo e não escolhendo um lado correto na hora que realmente era importante se ter uma opinião e se ter um lado, sabe? Eu acho que a gente precisa muito mudar isso no nosso país e enquanto a gente não mudar isso, a gente vai continuar sempre sofrendo esses tipos de problemas na nossa sociedade. É verdade. é. E uma forma, É, eu acho. Pode, vai, Jéssica, não, conclua. né? É só para a gente falar que existem formas, acho que você não pode, você sozinho, acho que ninguém vai a lugar nenhum. Eu acho que você pode, assim, quem se sente só, principalmente, às vezes você está no município. A Bahia, por exemplo, tem 417 municípios, né? É impossível, às vezes, você dialogar com todas as LGBTs. Mas por isso que é importante a gente sempre trabalhar em rede. Por isso que você que está aí, que se sente só, às vezes, busca, às vezes, não em outro município. A gente tem aqui agora em Serrinha, a gente está criando um movimento territorial, que a gente percebe que sozinho as LGBTs dos municípios, que eu sou de um território que é sertão baiano, ou seja, um território bastante machista, assim, historicamente machista. Então, a gente percebeu que sozinho não existia, não conseguia dar conta de alcançar nenhum tipo de política, nenhum tipo de inserção de movimento, de luta, nada. Então, a gente resolveu se organizar territorialmente, que aí a gente está construindo um movimento forte, um movimento organizado e um movimento de rede para a gente mostrar para as pessoas que elas não estão só, né? Que existe uma luta, que a luta não é de hoje, a luta do movimento LGBT não é hoje, não é de agora, não nasceu quando o Bolsonaro foi eleito, nem da campanha, é muito antes disso. Existem pessoas que morreram para que a gente possa estar hoje fazendo uma live falando abertamente sobre isso. Então, acho que o trabalho em rede é fundamental para isso, sabe? Eu acho que quem ocupa, principalmente, esses espaços assim de estar pleiteando, Jéssica, assim, esses espaços assim, é importante estar atento a esse trabalho em rede mesmo, se ocupar dos movimentos sociais, formar bases mesmo com a juventude, com os movimentos organizados, com os movimentos de mulheres, os movimentos agrários. E o que a gente percebeu? Que sozinho a gente não consegue dar conta de transversalizar uma pauta que é plural, né? A pauta LGBT, ela não é só de um movimento. A gente fala de mulheres, a gente fala de jovens, a gente fala de negros, a gente fala de geração de emprego. Então, ela tem que ser transversalizada. Ou a gente trabalha em rede, com a ajuda dos companheiros héteros, a gente precisa do apoio de vocês também, a gente precisa que vocês tenham empatia, né, pela luta LGBT, pelo movimento LGBT. Empatia é fundamental, é a palavra certa, eu acho. Empatia e respeito. Eu acho que é isso, né? E articular esse trabalho em rede. Porque sozinho, em rede, a gente consegue muita coisa, garantir muita coisa. É.
É verdade, Caio. Como você mesmo falou, né? As pessoas elas estão confundindo o movimento LGBT. As pessoas que eu digo assim, uma boa parte da sociedade às vezes acha que é uma questão de rebeldia, é uma moda que pegou na galera jovem e aí tá todo mundo virando, né? Eu sempre bato nessa tecla porque a gente sabe que ninguém vira LGBT, não é moda, não é rebeldia, não é nada disso, né? Cada um tem o seu tempo, né, para poder se descobrir e se tornar aquilo que foi designado para si, né? Ninguém não é uma coisa que da noite para o dia resolve virar LGBT, isso não existe, né? E tudo vem também de uma base, vem de um início, vem da questão da educação, né? Como você pontuou a questão da educação. A educação hoje é algo primordial que não pode faltar, né? Porque é dentro da escola que começa. A gente nasce pequeno, a gente não nasce grande, a gente não já nasce adulto. A gente nasce pequeno, então a gente começa de pequena a entender as coisas, a aprender a respeitar as pessoas, né, como elas são, e entender que somos todos seres humanos, independente de com quem eu durmo, com quem você dorme, com quem fulano dorme. É uma coisa que é um detalhe que não devia nem ser discutido, né? É um detalhe que não devia nem ser colocado em pauta, é uma coisa que é pessoal, que é da pessoa, que isso se torna invasivo, né? As pessoas têm que começar a enxergar as outras como seres humanos, como todo mundo é, e deixar essa parte vazia. Por que que ninguém se mete? Por que que ninguém opina numa vida sexual de uma pessoa hétero? Porque não tem importância, não tem relevância. Então, é a mesma coisa que não tem importância com quem uma pessoa LGBT passe a noite, convive. Isso é um mero detalhe que faz parte da vida da pessoa e que não condiz se pôr em discussão isso, sabe? Eu acho que o que vale mesmo é a questão do respeito, é a questão de entender a pessoa e a sociedade buscar abrir a mente, né? A gente já está no século XXI, a gente já está em 2020, a gente já ultrapassou muitas barreiras, né? Eu enxergo isso que há 10 anos atrás, eu estou parecendo que eu estou velha, né, falando assim, mas é uma verdade. Há 10 anos atrás era diferente. Se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente pode parar para observar que era diferente. Aí tem gente que diz assim: ah, não, mas de uns anos para cá, todo mundo resolveu virar gay, todo mundo resolveu virar lésbica. Não. É porque as pessoas foram entendendo que a sociedade ela foi abrindo espaço e a gente foi ocupando espaço, a gente pôde chegar onde a gente chegou e hoje a gente está podendo falar abertamente de quem somos e o que queremos e pelo que lutamos. Há 10 anos atrás era diferente. Há 10 anos atrás a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Entende? Então, assim, a geração que está chegando agora, ela precisa pegar junto com a gente, ela precisa batalhar, porque amanhã já não vai ser mais a gente, sabe? Amanhã já vai ser uma geração nova que vai estar aí lutando por novos ideais, né? Que vai estar aí lutando por novas conquistas e que precisa estar todo mundo junto nessa mesma voz para que a gente possa conseguir ocupar os espaços. Eu não vejo como uma conquista, eu vejo como uma ocupação, porque é um direito nosso, sabe? E as pessoas elas têm que entender que o respeito é a base de tudo. Você não chega em um consultório médico e chega lá, você não sabe quem vai lhe atender. E se o médico for um homossexual, você não sabe, né? E se a médica for uma lésbica, você não sabe. E aí você vai chegar para ela e vai perguntar: vem cá, doutor, o senhor é homossexual? Ah, é? Então não quero não, vou embora. Ou então vai perguntar: ah, doutora, a senhora é lésbica? Ah, então não quero não, vou embora. Então isso não existe, sabe? É um preconceito desnecessário porque a gente não sabe do dia da manhã, a gente precisa de todo mundo, né? Assim como quando a gente adoece, precisa de um no hospital, quando se tem algum problema judicial, precisa-se da justiça. Então você não vai chegar lá e vai perguntar à pessoa o que é que ela é, o que é que ela faz. Ah, advogado, o senhor passou a noite com outro homem? Ah, não quero mais não, deixa quieto, eu vou procurar outro. Então isso não existe. Eu acho que o que tem que prevalecer mesmo é o respeito e enxergar as pessoas com o potencial que ela tem, com a capacidade que ela tem, sabe? Porque isso é o que prevalece. Nas cidades pequenas, como eu sempre disse e volto a dizer, é mais difícil, porque tem toda aquela questão do conservadorismo, tem toda aquela questão antiga, né, dos nomes de pessoas antigas que passaram. Ainda tem
acredite, no tempo de hoje ainda existe ainda a sombra do coronelismo, ainda tem aquela sombra de que não pode isso, de que não pode aquilo, sabe? Então, é uma situação delicada, mas que se a gente se unir, se a gente batalhar junto, a gente consegue quebrar e vencer essas barreiras. E em uma cidade pequena, ela tem que ter oportunidade para um LGBT, sabe? Essa questão do LGBT ter que sair de sua cidade para aventurar, trabalhar em uma capital, sofrer o preconceito, violência, abusos, porque não está encontrando oportunidade dentro da sociedade, isso é muito triste. Então, esse caminho ele precisa ser aberto dentro de uma cidade pequena, sabe? Essa visão de que, mas a cidade é pequena, não tem oportunidade de emprego. Precisa se criar, precisa se encontrar formas, estratégias e projetos que criem oportunidade para que a pessoa possa crescer e se desenvolver dentro do seu próprio município, para que o próprio município possa desenvolver com a capacidade daquela pessoa que está ali dentro. Porque toda cidade tem pessoas capacitadas para isso, sabe? Tem muitos jovens LGBTs hoje que vivem da arte, vivem da música, vivem do grafite, né? Vivem muito da cultura. É muito lindo, isso precisa ser visto, isso precisa ser, sabe, encontrar, dar visibilidade a essas pessoas. Tem gente que acha que viver da arte, viver da música, viver do grafite é passatempo, é só um hobby, mas não. Tem pessoas que vivem disso e conseguem se manter sua família, sabe? É um dom que tem que precisa ser explorado, precisa encontrar, dar visibilidade a isso e precisa ser valorizado, né? Precisa ser valorizado, porque a cultura hoje ela está salvando as pessoas, né? Tem pessoas que são salvas da depressão, são salvas da ansiedade, são salvas até de cometer de crime, são salvas de entrar para o mundo do crime, porque tem a cultura, tem a arte, tem a música, é como se fosse uma injeção para salvar vidas. Então, tudo isso precisa ser visto, precisa ser valorizado, para que as coisas comecem a caminhar, né? Dar uma engatada mesmo e poder fazer acontecer, né? Então, é importante a gente ocupar um espaço na Câmara de Vereadores, justamente para que a gente possa chegar, dar pequenos passos, mas que vá fazer a diferença, sabe? Entre Rios precisa mudar, precisa de dar essa visibilidade, precisa abrir os olhos para a juventude. A gente tem uma juventude muito rica aqui dentro da cidade. Tem uma galera muito rica que trabalha com arte, com música, que precisa ser valorizada e que precisa de uma oportunidade para poder se desenvolver, né? É isso. Se deixar, eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro. Mas pode falar, tá? Ótimo. E a consciência política também, né? Porque o movimento LGBT tem muito isso. Desde a redemocratização do Brasil, a gente vem discutindo esse mesmo assunto, né? Essa briga do movimento social com os partidos, né? Acho que os LGBTs precisam criar consciência política e ver que por trás do nosso movimento existe um plano de governo, né? Existe políticas públicas, né? Pesquisar quais políticas, né? Cada partido, cada candidato apresenta para a nossa população. Por que a gente está falando dessa perseguição? Tudo que nós estamos vivendo hoje está acontecendo desde 2016. Né? A gente sabe o que aconteceu no Brasil de 2016 para cá. A gente está falando muito tempo, né? E os LGBTs precisam ter consciência de classe, né? Acabar com esse capitalismo predatório que mais atinge a gente que é LGBT, a população negra, e aprender a agir em quilombo, né? Aprender a agir, né, com os nossos companheiros negros com união, né? E ver os candidatos que apresentam propostas, né? O Bolsonaro, que é o nosso maior inimigo do Brasil atualmente, o que ele faz, né, ao tomar posse do Brasil? É nos excluir da pasta dos ministérios, né? Ele declara a gente como inimigo. Ele acaba com o departamento de políticas de combate às doenças sexualmente transmissíveis, né, que mais atinge a gente. Então, é importante a gente se posicionar, né, conscientizar os nossos amigos, os LGBTs próximos da gente, né, melhorar a nossa comunicação na internet, né, política. Tudo que a gente faz é política, né? A gente faz política o tempo inteiro, a gente conversa,
a roupa que a gente veste é política, tudo que a gente faz é política, né? Comprar dos nossos companheiros LGBTs, né? Fortalecer a economia local. Então, são todas essas outras coisas que eu acho que contribuem muito, né, para a nossa população. Desculpa se eu falei rápido demais, não sei se deu para entender. Deu pra entender, sim. Você foi perfeito na sua fala. Depois, Gil, cadê você? Ai, pronto. Tô Apareceu aqui pra aqui. mim. oi, gente. Pode falar. Pode falar. Não, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só ia falar assim, que eu acho que o que Jéssica trouxe é um caminho mesmo, assim, é o caminho mais assertivo, é esse mesmo, a gente tem que eleger representantes LGBTs para que ocupem esses espaços de poder e decisão para garantir que a gente tenha nossa voz e que sejam construídas políticas públicas que, de fato, garantam os nossos direitos e a nossa sobrevivência. Então, esse é um caminho. Eu acho que a gente tem que eleger esses representantes LGBT. A gente precisa garantir oportunidades por meio de políticas públicas e garantir a educação como um caminho mesmo, né, de garantia de respeito à diversidade. E, para além disso, gente, eu acho que é importante também a gente ressaltar, garantir a aplicação das leis. A gente teve 3 recentes leis que garantiram, assim, que eram conquistas, lutas históricas nossas, mas tem um ano, por exemplo, da aprovação da criminalização da LGBTfobia, e a gente não percebe muito a aplicação dessa lei na prática. Ou seja, se a gente não fiscalizar, se a gente não correr atrás e a gente conscientizar as pessoas que é importante, você tem que denunciar, gente. A gente não pode relativizar a violência LGBTfóbica, senão vai ser uma lei que vai estar lá garantida, mas não vai ter aplicação nenhuma, né? Qualquer pessoa vai ainda se sentir no direito de chegar e nos ofender, de agredir fisicamente, até nos matar. Ou seja, então vamos garantir esse caminho, vamos eleger nossos representantes, para que eles tenham poder, né, de voto, que nos represente de fato, e vamos garantir, fiscalizar e denunciar para que as leis que garantiram essas conquistas históricas nossas sejam devidamente aplicadas. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Tô lendo aqui os comentários aqui no YouTube. Verdade, eu concordo com um comentário que foi colocado aqui, que é da nossa amiga gaúcha, né, Dani conhece. Graças a Deus, a gente, né, tem que agradecer que Entre Rios, de fato, é uma cidade que a gente não tem, digamos assim, a gente não vê a questão da LGBTfobia no sentido de agressão, essas coisas. Graças a Deus, a gente não chegou e nem há de chegar a esse ponto, né? Mas, assim, precisa ser discutidas políticas públicas, né? Precisa se avançar nesse sentido, né? Para que se evite chegar a esse ponto, né? É necessário ter pessoas que lute para que isso não aconteça, porque, assim, graças a Deus não aconteceu, isso é muito bom, né? Já teve alguns movimentos aqui na cidade, né, de paradas LGBTs e tudo mais e tal, mas eu vejo que há uma necessidade da gente partir um pouco mais para o lado da política pública, partir um pouco mais para o lado dos direitos, né? Partir um pouco mais para o lado das ocupações, daquilo que necessitamos, no sentido de saúde, no sentido de educação, no sentido de mercado de trabalho, né? Porque é importante as paradas LGBTs, né? É uma forma da gente poder sair na rua e poder gritar e poder sair colorido e poder mostrar nossa alegria, né? O amor que a gente transborda. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Mas eu acho que por trás disso também existem as leis e existe também os direitos que a gente precisa conscientizar a população, sabe? Eu vejo que o movimento LGBT ele não pode ser só visto como uma parada LGBT, sabe? Ele precisa ser visto nos debates, ele precisa ser discutido nas escolas, ele precisa ser discutido na Câmara de Vereadores, sabe? Ele precisa ser discutido em todo canto, precisa se ter palestras,
Isso é uma coisa que tem que ser diária, que tem que ser sempre, sabe? Independente de data específica, é uma coisa que tem que ser sempre, porque é uma luta diária, sabe? É uma luta que a gente não sofre a LGBTfobia só no período do movimento, no período do mês do orgulho LGBT. A gente sofre a LGBTfobia todos os dias, né? A gente sofre assédios todos os dias, a gente passa por preconceitos e por discriminações todos os dias. Então, é uma coisa que a gente precisa lutar diariamente para que a gente possa ocupar nossos espaços, que a gente possa mostrar que a gente tem o nosso valor, que a gente tem capacidade de chegar em todos os lugares, né? E que a gente tem o direito de lutar, sim, e de conquistar mais e mais. É interessante essa discussão, porque abre caminhos, né? E mais, digamos assim, abre estratégias e ideias para a gente ir mais além de ser só paradas LGBTs, mas que a gente possa dar seguimento na construção Projetos. construção. Oi? De Perdão. projetos. De Isso, na projetos. construção. Isso, na construção de projetos, de propostas, né, para que possa desenvolver a pessoa LGBT em todos os aspectos. Quem quiser. Eu tô aqui de olho no horário por causa do Caio. Não, eu já falei que eu vou atrasar um pouquinho. Lá não começou ainda não também, tranquilo. Pronto. Podemos seguir. Mas tem alguém, mais alguma intervenção de alguém? Ou a gente pode Passar pra um outro. prosseguir assim? Pronto. Porque eu acho que a gente também tem que ficar atento, às vezes, porque a violência, às vezes, ela começa dentro de casa também, né? Assim, Sim. a nossa primeira violência começa dentro de casa. Alguns casos a gente consegue reverter, tem famílias que aceitam, né? São casos, assim, que eu acho que a gente precisam ser exaltados mesmo, essas famílias que aceitam seus filhos, que abraçam, tá? Mas tem gente que sofre muito mesmo, assim, por exemplo, tem casos aqui em Serrinha, já teve casos agora, principalmente no período da pandemia, que a pessoa estava em processo de transição, teve que parar o processo de transição, porque teve que voltar para casa, para o núcleo familiar, e está sendo violentada, né, psicologicamente e tal. Não chegou a uma violência física ainda, mas a gente sabe que existem estágios de violência, então por isso que a gente tem que logo fazer a intervenção logo nesse primeiro momento. Então, é importante também pensar nesse debate mesmo. No Brasil, o índice, depois da eleição de Bolsonaro, aumentou o número de mortes da população LGBT. A cada 26 horas, um LGBT é morto. E o diferencial desse dado é que não é morto assassinado, né? É vítimas também do suicídio, ou seja, vítimas do preconceito também. Aumentou o índice de suicídio entre a população LGBT. Ou seja, às vezes a gente tem alguém que está na rua sorrindo, exaltando essa verdade, mas dentro da sua casa está em um processo de violência. Então, a gente precisa também, por isso que é importante, eu ressalto sempre a educação e a escola como um espaço que deve ser defendido para a inclusão da diversidade sexual e da identidade de gênero, porque ela pode ser um processo de autoconhecimento daquela pessoa, de uma ponte com esse trabalho de rede mesmo, com o Conselho Tutelar, com todos esses outros órgãos e organizações, para que proteja essa pessoa, entendeu? Porque senão ela vai se sentir isolada. Se dentro de casa ela não tem a proteção e a escola não é também um espaço acolhedor, para onde é que ela vai, né? Então, acho importante também a gente pensar algum tipo de política e estratégia nesse quesito, Sim. entendeu? Alguma política que envolva uma relação de rede com os CRAs, né, com os CREAs, com a escola. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e citar uma situação aqui da nossa cidade de Entre Rios, que, assim, foi uma luta muito difícil da gente conseguir um espaço aqui na cidade para praticar atividades culturais, né, onde a gente pudesse realizar atividades culturais, que Entre Rios não tem teatro, Entre Rios não tem nenhum espaço onde a gente possa ter um palco sequer para se apresentar. E eu sempre amei teatro, sempre amei cultura. Eu acho que é a única forma realmente da gente se livrar de todos esses fantasmas, de todos esses preconceitos que nos assombram
E eu acho que quando a gente desenvolveu um projeto chamado Coletivo Cultural, né, foram vários jovens e foi uma coisa muito bonita a gente desenvolver. E a gente não conseguiu levar isso muito para frente por questões políticas e outras questões mais que não vem ao caso falar. Mas assim, tem espaços culturais na cidade, sabe? Qualquer lugar que tenha o mínimo de condição, sabe, para ser utilizado. E a gente aproveitou esse espaço, a gente fez desenhos, transformou realmente aquele espaço onde era um local abandonado da cidade, uma antiga Câmara de Vereadores, se eu não me engano, era a antiga prefeitura, e transformou em um espaço totalmente diferente de arte, de encontros de rede, para que os jovens pudessem conversar e falar sobre os demais assuntos, onde a gente poderia tratar de várias coisas. Eu mesmo cheguei a dar aula de teatro, fizemos outras oficinas lá, as meninas fizeram oficinas de artesanato, de pintura, enfim. Foi um projeto muito bonito, muito bem articulado, porém acabou terminando por questões políticas. Então eu tenho certeza que se a gente tivesse uma pessoa dentro da política que pudesse fortalecer, e eu não digo nem bater de frente, mas mostrar realmente como esse trabalho funciona, eu acredito que esses projetos iriam para frente e funcionariam com mais tranquilidade, sabe? A gente não quer muito, a gente não quer coisas caras e mirabolantes, como as pessoas sempre têm o costume de dizer, né? Que quando a gente cria um projeto, sempre vem aquela coisa, cotação disso, cotação daquilo. Não, a gente é mão na obra, a gente faz as coisas acontecerem, a gente não precisa de nada além da nossa boa vontade e do nosso espaço, que é nosso de direito, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente fale sobre esses espaços e dessas participações do CRAS e de outras formas, para que a gente consiga desenvolver esses projetos com mais facilidade, com menos empecilhos, porque a sociedade já enxerga a gente de uma forma muito marginalizada. Então, quando vem muitos jovens juntos, eles sempre falam: mas deve estar junto para utilizar droga, ou para falar besteira, ou para qualquer outra coisa para namorar. Não, são pessoas, são jovens que estão ali com o único objetivo de criar sua arte, sabe? De fugir um pouco desse mundo conturbado para tentar desenvolver alguma coisa de produtiva. E quando a gente trabalha com essa juventude, quando a gente vê jovens desempenhados em realizar atividades como essa, a gente se enche de orgulho. E eu me orgulho muito do pessoal do Coletivo Cultural, me orgulho muito de todos os outros coletivos, o pessoal do Coletivo Odradec, o pessoal tem um coletivo também de Sampa, mas eu sempre esqueço o nome do coletivo, os meninos me perdoem. Mas, assim, são projetos lindos, são projetos incríveis. Tem o do Irã também, que é de professor Osmar, coletivo Petrolatividade, o pessoal do Petrolatividade. Projetos incríveis, sabe? Que incentivam os meninos a praticarem arte. É você cantar um rap, é você gravar um videoclipe. De qualquer jeito, é arte, gente. É muito lindo, é incrível, é maravilhoso. E eu sinto muita falta disso aqui na minha cidade. Eu sinto muita falta disso aqui em Entre Rios. E isso me entristece muito, muito mesmo. Eu acho que todo mundo que trabalha com criatividade se sente muito triste quando vê uma cidade não sendo produtiva, tendo tantos talentos, né? Jéssica, quer Oi, tô complementar? ouvindo. Eu achei Pode que você ia complementar. falar. Não, não, eu estava respondendo o pessoal aqui no chat. Pode falar. Não, tem alguém que mandou alguma pergunta para a gente, alguma coisa? Não, estavam apenas perguntando. Tem um coletivo, Odatrek, eu acho que deve ser. Está perguntando a questão do movimento LGBT Entre Rios, né? Se está tendo diálogo com outros movimentos. Eu estava explicando que a gente está começando a dar os nossos primeiros passos agora no sentido de políticas públicas, né? Porque, como foi citado aqui, já teve algumas paradas, alguns eventos voltados para o movimento LGBT, mas no sentido de política pública mesmo, de debater os assuntos, de discutir ideias e propostas, a gente está começando a dar os primeiros passos agora. Pode falar. Não, é isso mesmo, assim. Eu acho que Entre Rios, assim, é um pouco muito parecido com a situação em Serrinha. Serrinha a gente tem até um coletivo organizado politicamente, né, que veio
através das conferências. Eu acho que a sacada das conferências territoriais foi uma boa estratégia, porque isso acabou mobilizando LGBTs do território, dando um gás para que eles se auto-organizassem em seus territórios para criar esses movimentos organizados. Então, aqui a gente até tem um coletivo politizado, organizado, mas que não tem, por exemplo, espaços dentro da política municipal onde ele possa desenvolver, por exemplo, um trabalho com a sociedade, com a população LGBT. Então, acaba ficando tudo muito preso entre a gente, né? Entre o nosso recorte, e a gente não consegue avançar muito. Por isso que é muito importante. É isso que a gente tem que estar batendo na tecla aqui, gente, porque é importante mesmo. A gente precisa votar em pessoas que nos representem. Se na sua cidade não tem candidato LGBT, seja um candidato LGBT, né? Se você tiver condições, se você tiver algum movimento, alguma coisa, ou dê seu nome, mas sei lá, ou então apoie alguém que necessariamente seja um companheiro de luta, né? Que se abra a pauta LGBT naquele momento, que defenda, mas que se tem candidato LGBT, vota no candidato LGBT, porque de fato é quem vai te representar, porque é quem vive a mesma dor que você. Exatamente, perfeitamente. É, o Rafa, o Rafa caiu o sinal dele? Foi ele Eu acho que colocou aqui que não está respondendo o Zoom dele. Pronto, você pede pra ele sair e entrar de novo pelo aquele link que você mandou e aí ele entra de novo. Você pede pra ele sair e entrar de novo que entra normalmente. Por Certo. enquanto a gente continua aqui, não tem problema não. A questão aqui é só Pode a falar. questão das câmeras que fica desagrupado. Mas eu vou verificar aqui direitinho, qualquer coisa eu volto pra mim. Pronto, voltei pra mim, gente. Probleminhas técnicos, mas eu vou aproveitar esse intervalinho, vou pedir licença pros meninos e pra Jéssica, vou pedir licença Sim, pro Caio, para poder eu falar, para eu mandar um recadinho pra vocês. Agora tá aparecendo aí na tela um QR Code do PicPay, né? Esse QR Code aí é para que vocês colaborem com a ONG Patas e Focinhos. Então, se você tá assistindo esse vídeo, eu acredito que o pessoal deve estar assistindo agora. E quem tá assistindo depois, né? Durante a semana, enfim, em qualquer momento, temos aí o QR Code para ajudar a ONG Patas e Focinhos, que é uma ONG que trabalha aqui na cidade, né? Com o acolhimento dos animais. Eles resgatam, eles fazem a castração, eles ajudam. É outro projeto que precisa de apoio, né, dos políticos e que as pessoas criem projetos para isso e que a gente se una. É um projeto lindo que eu conheço toda a galera do Patas e Focinhos e eu tô sempre por lá com eles nesses movimentos, estou sempre compartilhando, porque é realmente uma coisa muito importante, é uma pauta muito importante. Os animais, eles precisam de ajuda e é o nosso dever, né, como seres humanos, como pessoas de bom coração, estar sempre ajudando os animaizinhos. Então, se você puder, colabore aí com a ONG Patas e Focinhos. Lembrando que não tem só o PicPay, eu coloquei o PicPay aqui hoje porque é uma plataforma que a gente já trabalha aqui no YouTube, mas se vocês quiserem fazer doação através de outras formas, tem as redes sociais do Patas e Focinhos, que eu vou colocar na descrição depois. Vocês procuram lá Patas e Focinhos Entre Rios e aí vocês vão poder estar colaborando com eles, tá? Beijos, beijos Márcia, beijo a todo mundo do Patas e Focinhos, a Ítalo, toda essa galerinha que faz esse trabalho maravilhoso aí com os nossos animaizinhos. Eu sou o louco dos animais, eu não podia deixar de fazer essa colaboração aí com eles. Vamos voltar aqui pra eles. Voltou a imagem de... não, Não, acho que ainda ele não está com algum voltou? probleminha lá. Pronto, não voltou. Então vai ficar só nós três aqui na imagem. É verdade, Dani. Eu vou até reforçar, viu, Dan, essa sua colocação aí da ONG Patas e Focinhos, que de fato, né, também é um movimento, né, que precisa ter visibilidade também, né, que a gente sabe que é uma causa muito nobre, é uma causa que nem todo mundo quer. Quem é que quer pegar um animalzinho de rua e colocar dentro de casa para estar cuidando, alimentando? Então, é uma causa muito nobre mesmo, que precisa ter uma visão mais ampla, né, para que possa ter recursos, para que possa, sabe, alavancar, porque é um projeto muito lindo. Eu já ajudei no sentido assim, eu não conheço todo mundo, pessoal do Patas e Focinhos,
mas eu já ajudei no sentido, já, tipo, já liguei, já vi alguns animais na rua, a gente até já fez entrega de uns gatinhos até que eu fiquei morrendo de dó, meu Deus, outro dia. E atravessando a rua, ele passou na minha frente, um gatinho pequenininho, eu peguei e levei. Então, assim, é muito importante essa conscientização até da sociedade também, para que possa ter um pouco mais de respeito pelos animais, né? Eu vou até fazer essa abertura aqui, falar. Uma certa vez eu encontrei, Dani, no Gonzagão, uns gatinhos dentro de uma sacola plástica, amarrado. Estava amarrado o saquinho dentro, com os gatos dentro ali no Gonzagão, e eu vi aquilo ali, o saquinho se mexendo, e fui lá ver o que era uns 3 filhotes de gatinho. Então, é necessário ter essa visão para que as pessoas, a sociedade se conscientize que os animais também são seres e que precisam ser respeitados também. Né? Então, eu também quero deixar na minha colocação nisso aí, para que a gente possa. Teve um probleminha. O notebook descarregou. Mas qual é o Pois assunto? é, eu queria reforçar também, gente, para que você não compre animais, gente, adote, tá? Não faça disso um mercado. Eu queria só fazer uma ressalva também aqui para o pessoal de Serrinha, que tem uma associação bem legal, que é a ASPA de Serrinha de Proteção. É uma associação também bem bacana, que pega os animais que estão na rua e leva e cuida, e sempre está precisando também de doação, gente. Então, ajuda, tá? Sempre que puder também é importante. E não compra, gente, não compra cachorrinho nem gato, Depois você manda adota, pra mim, tá? Caio, pra mim postar lá no meu Instagram, Eu as redes mando, sim. sociais deles, tá? Pronto, eu mando. Estou aqui. É. De encerramento, gente, acho que a gente abordou todos os temas que incluía, né, a pauta. Eu acho que sim, a gente tem que estar fazendo conscientização, né, gente, para que a gente está cada dia mais construindo uma sociedade mais inclusiva, com respeito, né? Eu acho que a gente sempre se coloca num lugar assim, eu acho que eu sozinho acho que não é possível, mas será? Sendo que a gente é só mais um instrumento, é só mais uma ferramenta, é só mais uma voz, é só uma boca, né? Porque a gente pode gritar, a gente pode reivindicar nossos direitos, né? Porque eu acho que todos os direitos que a gente conquistou até os dias de hoje foi graças à luta social, não foi porque a elite é boazinha, não é porque os conservadores falaram, vamos liberar, não, foi através da luta social, assim como todos os direitos trabalhistas, né? Foi através da luta social. Então, eu acho que se impõe, né? Usa das suas redes sociais para levar a verdade, para levar o afeto, né? Para levar a verdade mesmo, né? Não compartilhar bobagens ou coisas fúteis, mas tenta fazer uma transformação social, né? Conversa com seus parentes, né? Eu sei que é difícil conversar com nossos avós sobre o tema, ou com essas pessoas, né? Eu vim de uma casa muito religiosa e tive graves problemas de identidade, mas eu acho que é isso, gente. Estamos juntos, né? Vamos em frente, derrotar o fascismo que está no nosso país e esse sistema ultra neoliberal que corta os nossos direitos todos os dias, né? Essa reforma que foi aprovada da Previdência, né? Lutar contra a privatização da água, que foi votado essa semana, né? Que é um direito assim de todos, né? A água é essencial para a nossa sobrevivência e eu acho que se politizar cada dia mais, gente, né? Buscar se informar por outras mídias sociais, né? Não só pela mídia hegemônica e não se deixar ser cooptado pelo discurso hegemônico. É isso. Obrigado, viu, gente? Eu queria falar também umas coisas antes para não esquecer, gente. Sobre um exemplo que a gente tem aqui, até no governo do estado, de um programa chamado Corre LGBT, que eu acho que pode servir como exemplo para os municípios também, né? Para desenvolver esse projeto, não, claro, no mesmo tamanho, na mesma dimensão, mas pensar junto com os parceiros, os empresários dos municípios, que o Corre LGBT, que é uma ação da Secretaria de Emprego e Renda,
em parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, onde ele buscou parcerias com o setor privado, empresas e também com organizações do poder público, e disponibiliza vagas de emprego que são específicas para a população LGBT, né? E aí nas diversas áreas mesmo. Entendeu? E deu muito certo. Na última, a gente conseguiu preencher 80 vagas e conseguimos fazer 200 encaminhamentos de pessoas. Assim, acho que é um projeto que eu acho que pode ser servido como base aí também para defesa de plataforma de PGP, de plano de governo e de campanha para ser implementado pelos municípios. E tem uma outra coisa também que eu acho importante, que o Conselho LGBT, o Conselho Estadual LGBT está à disposição de qualquer organização, entendeu, gente? Ele é uma organização que tem 30 representações, são 15 do Poder Público, das secretarias estaduais, né, junto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, e são 15 representações da sociedade civil. A gente acabou de passar por uma eleição, as 15 representações da sociedade civil já foram eleitas, estamos em processo de posse, mas que o Conselho é um espaço aberto para qualquer organização que queira, tem direito à voz, que queira participar, levar sua demanda, levar sua pauta. Então, a gente está aberto a qualquer organização da sociedade civil. E reforçar o que Rafael falou, assim, que eu acho muito importante. A gente não teria conseguido, nesses 10 anos, por exemplo, eu vou sempre fazer o recorte da Bahia, que é meu lugar mesmo de luta. Então, desses 10 anos da institucionalização da pauta LGBT, a gente não teria conseguido se não fosse um movimento social. Então, assim, inclusive, a construção de uma política pública foi baseada com apoio e suporte do movimento social com a construção do Comitê LGBT. Né? O governo ouviu toda a demanda da sociedade, juntos eles construíram. Então, o movimento social é o principal agente mesmo da efetivação dos direitos que a gente tem hoje. Se não fosse os movimentos sociais organizados, por isso que é sempre bom a gente, e eu falo novamente, articulação em rede. A gente precisa estar articulado em rede, a gente precisa se fortalecer ainda mais enquanto senso de comunidade, para a gente conseguir mostrar força, conseguir eleger maiores representantes, para a gente conseguir colocar, de fato, uma política pública que nos proteja. Verdade, Caio. É nesse caminho mesmo aí, né, que você falou. A gente precisa, de fato, criar projetos e buscar, digamos assim, projetos mesmo que nos defenda, né, que nos acolha, né, para que a gente possa ter voz, para que a gente possa ter o direito de voto também, né, porque a juventude, hoje em dia, ela está muito ligada, né, com a questão política. A gente já passou um período bastante apagado, né, já passou um período da juventude não se importar muito com a política, de chegar lá e votar no que a mãe pede, no que o pai pede, no que o avô pede, no que a tia pede. Mas, hoje em dia, graças a Deus, a política, né, já alcançou, né, a juventude de tal forma, no sentido de se preocupar. E, hoje em dia, quanto mais jovens e quanto mais LGBTs se dispor a entrar nessa luta, entrar nessa caminhada mesmo aí para lutar pelos direitos e batalhar junto com a gente, mais espaços a gente vai ocupar, né? E a gente vai conseguir alcançar rumos maiores, né? E conseguir chegar em lugares, né, mais avançados e poder mostrar de fato o nosso valor, né? Então, é importante a gente estar sempre pensando mesmo nesse sentido de o que é importante para mim, né? Será que é importante a importância de ter uma representação LGBT? Eu digo assim, uma certa vez chegaram para mim e disseram assim: Jéssica, Entre Rios está precisando de os mais jovens na política. Eu pensei nisso assim, eu digo, não, mas se eu for entrar, eu não quero ser apenas mais um jovem, sabe? Eu quero lutar por algo que eu vivo, por algo que eu acredito, e eu só vou se for para defender o movimento LGBT, porque o movimento que eu vivo é uma causa que precisa ter visibilidade, né? É aquilo que a gente passa todos os dias, né? Que é o preconceito que a gente vive. Então, a gente precisa batalhar por isso, para que as pessoas que vivem também, elas possam se sentir acolhidas, porque sabe que quem está brigando por elas vive
e passa pela mesma situação que ela, né? Porque abraçar o movimento LGBT, qualquer pessoa pode dizer que abraça. Um hétero pode promover uma festa LGBT e dizer que abraça a causa LGBT, sabe? Mas lutar, batalhar, sabe? E dizer mesmo, eu sou LGBT, eu luto pelo que eu acredito, eu busco um espaço, eu vou alcançar, bora galera, vamos que vamos, chegue junto. É disso que precisa, sabe? Do incentivo. Porque quando as pessoas elas se ocupam mais nesse sentido de se juntar, formar grupos e buscar direitos para o LGBT, a gente ocupa a nossa mente, a gente acaba, desenvolve, né? E é disso que a gente precisa, desenvolver dia após dia. E eu vejo que a cidade de Três ela vai se desenvolver nesse sentido, sabe? A gente vai conseguir alcançar espaços, a gente vai conseguir mostrar a força que nós temos, né? E os nossos avós, nossos pais, as nossas mães, eles vão começar a enxergar a gente com outros olhos e vai ver que não somos jovens desocupados, que só queremos brincar e oba-oba e farra e festa. Somos humanos como todos os outros. A mesma festa que um heterossexual promove e participa, o LGBT também tem direito de participar. Quer dizer, só porque a pessoa é LGBT, ela não pode se divertir, ela não pode ir para uma festa, ela não pode promover uma festa, que ela está sendo promíscua, que ela está sendo errada, que ela está sendo... Sabe? Isso não existe. Então, a gente luta e batalha para ter apenas os mesmos direitos que uma pessoa heterossexual tem. Sabe? O direito de trabalhar, o direito de ter uma boa educação, o direito de se qualificar, o direito de ser respeitado, sabe? De você poder passar na rua com seu companheiro e sua companheira e as pessoas não te olhar torto por isso. Não ficar soltando piadinha, não estar mandando mensagens, sabe? Mensagens indiscretas, não estar falando coisas por trás e estar usando termos pejorativos para se referir a você, mas que a gente possa ter o direito de viver e de andar com a pessoa com quem você gosta, a pessoa que você ama, sem ter que estar tratando da pessoa como a pessoa, sabe? De você poder dizer, não, é minha namorada, é meu namorado, e não, eu tenho uma pessoa, eu tenho alguém, sabe? A gente tem que ter o mesmo direito de poder dizer, não, é minha esposa, é meu esposo, e sem esse receio, sabe? É difícil, sabe? Às vezes a gente chega em certos lugares que você fica até com receio de dizer, porque não sabe da reação das pessoas, sabe? Eu já passei por isso, sabe? Uma certa vez eu tive em Salvador com minha namorada, e a gente passando na rua e veio um homem na nossa direção, tinha espaço suficiente para ele passar, mas quando ele viu que estava eu e ela passando de mãos dadas, ele passou pelo meio com os braços abertos, com toda a força do mundo, passou pelo meio se batendo entre a gente e nem olhou para trás. Então, é uma forma de preconceito disfarçada, sabe? Então, são coisas e N coisas que a gente vai vivenciando no dia a dia, né, que a gente vai ouvindo e que a gente, além da gente ter que batalhar contra essas coisas, a gente ainda tem que manter o nosso psicológico forte para poder superar, para poder não se deixar se abater, né, para batalhar pelos nossos sonhos, para a gente poder, não para provar para a sociedade só que a gente é capaz, mas para mostrar para nós mesmos que a nossa sexualidade não muda a pessoa que nós somos, sabe? A nossa sexualidade, ela não muda o caráter que você tem, ela não muda a capacidade que todos nós temos, a inteligência que nós temos, a gente continua sendo a mesma pessoa. A nossa sexualidade, ela não muda a nossa personalidade que a gente tem, sabe? A capacidade que a gente tem de estudar, de se formar, de adquirir um bom emprego, isso não vai mudar por causa com quem você dorme ou deixa de dormir, ou faz ou deixa de fazer. Então, isso são coisas que eu sempre bato nessa tecla. São assuntos que não se deve ser discutido porque é uma vida pessoal de cada um e a gente tem esse direito de viver e fazer o que quiser com quem bem entender e ninguém tem nada a ver, sabe? E é importante as pessoas entenderem isso e deixar as pessoas serem pessoas, sabe? É aquela coisa, a gente entende, a gente não sabe do dia de amanhã. Então, a gente precisa viver sabendo que a gente precisa de todo mundo. Hoje, a gente está passando por uma situação que a gente depende de todo mundo ficar em casa e colaborar para que a humanidade em si sobreviva, pelo menos uma parte dela. Sim. Então, é a partir desse momento que a gente observa que somos todos iguais e que precisamos de todo mundo e entender que não dá para a gente querer ser indiferente com a outra pessoa por causa da forma que ela vive. Então, é por essa razão que a gente
vem lá lutando e vem batalhando e vem brigando por isso. Sabe, amanhã é uma data muito importante para nós que somos LGBT, né, porque é uma data do Dia Internacional do Orgulho LGBT, né, é uma data que não é uma data só para, digamos assim, para comemorar o orgulho LGBT, porque o hétero ele não precisa de uma data específica para ele comemorar que é hétero, né, na verdade. Então, é uma data que a gente comemora as lutas que foram travadas, sabe, as coisas que vencemos, né, tudo que passou, as pessoas que precisaram morrer para a gente chegar até o dia de hoje, tudo aquilo que a gente vivenciou é uma retrospectiva que a gente vive todo ano, quando a gente comemora, a gente tem o direito de sair na rua e mostrar quem somos, e que essa alegria invade o coração das outras pessoas, até aquelas pessoas que são heterossexuais, elas, de certa forma, elas acabam sendo invadidas com a alegria que a gente transmite, e que isso incomoda muita gente, porque confunde a nossa alegria, confunde o amor que a gente transborda com a promiscuidade, né? Com a... Enfim, né? Mas o importante é que a gente está batalhando e que a gente está lutando e que a gente vem buscando cada dia mais melhorias e visibilidade do nosso movimento para que a gente possa vencer e conseguir chegar lá. Isso aí. Perfeito. Arrasou. Então, gente, eu vou pedir para que vocês façam as suas considerações finais. Eu sei que tem muita gente no chat aí conversando, gente. Eu sou míope, eu tô aqui apertando os olhinhos para enxergar. E eu tô sem dormir, e então minha visão tá muito pior. E eu tô aqui tentando enxergar os comentários, mas eu prometo que depois eu respondo todo mundo. Beijo para todo mundo que tá assistindo. Beijo pra Gaúcha, beijo pra Sami, Heloína, pra... Ai, meu Deus, como é o nome? Ivonete. Meu Deus, é muito nome Priscila, pequenininho, gente. Pro Ed, pro Railan, pra todo mundo que tá assistindo, pro Weber. Beijo todo mundo que tá assistindo. Vocês são maravilhosos e muito obrigado por essa atenção, né? Por estar aqui escutando a gente. Eu acho que além de ser muito importante a gente estar falando sobre esses assuntos neste momento, a gente precisa entender que ser LGBT não é só a gente colocar uma bandeira colorida, né, na nossa frente e dizer sou LGBT. Não, a gente tem que batalhar todos os dias. Todos os dias eu batalho para ser LGBT e não só ser LGBT, ser aquele LGBT que o pessoal passa na rua e olha, ó, aquele dali é um LGBT retado. Porque a gente tem que defender a nossa bandeira, sabe? Assim como as pessoas que são patriotas defendem o seu país de uma forma doentia e maluca, a gente defende com amor, que é totalmente diferente. A gente combate todo o ódio com amor, com respeito, buscando igualdade sempre, incluindo pessoas sempre. Eu acho que a bandeira LGBT ela é um arco-íris no começo e hoje ela já é um arco-íris cheio de outras cores e outras e outras e outras. A gente vem incluindo várias coisas, sabe? Vários movimentos pelas minorias. E isso me orgulha muito. E eu tenho muito orgulho mesmo de ver representantes LGBTs em locais tão importantes. Eu tenho muito orgulho de ver como os meninos têm embasamento naquilo que eles falam e por eles buscarem realmente ajudar a comunidade LGBT, o Rafa, o Caio, a Jéssica. A Jéssica eu não fico falando muito de Jéssica aqui, porque todo mundo sabe que Jéssica é minha amiga, não tem necessidade de eu estar falando toda hora dela, né? Todo mundo sabe que aqui é amizade. Então, é muito amor, sabe? E eu só tenho que agradecer mesmo a vocês dois, ao Rafa e ao Caio. Vocês são incríveis, são maravilhosos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao setorial LGBT do PT de Diadema por ter liberado o Rafael. E muito obrigado à Secretaria do Estado LGBT, né, por ter liberado o Caio. Eu tive que anotar aqui com as letras tão enormes, vocês não têm ideia, porque eu tô literalmente cegueta hoje. Vocês não estão me vendo porque eu tô sem webcam pra vocês, mas o pessoal da live aqui tá só me gongando, porque eu tô tentando enxergar as coisas assim, apertando os olhos. Mas agora vocês vão poder fazer as suas considerações finais pra gente poder encerrar. Posso? Pode. pode sim. Eu vou lá então, rapidinho, porque eu vou para a reunião daqui a pouco. Então, Pronto. gente, é isso. Eu acho que são 4 coisas que eu acho que a gente pode, trazendo mais para a linha afetiva mesmo,
Se tratando do respeito mesmo, desse dia de amanhã, dia do orgulho mesmo, da gente exaltar a nossa verdade para a sociedade, né? Não exaltando só a alegria de ser LGBT, mas reconhecendo o que esses 50 anos, né, representaram na luta do movimento LGBT, né? Com muitas mortes mesmo, nossos companheiros morrendo todos os dias, para que a gente possa hoje estar com nossas bandeiras aqui no fundo representando, mesmo colocando o emojizinho da bandeira LGBT, em um comentário simples, aquilo para a gente é uma conquista enorme, né? São pequenos símbolos que representam uma luta histórica, né, para o movimento. Eu quero mandar um beijo aqui, gente, para Railan, meu marido, ele está acompanhando. Oi, Railan. Beijo, amor. Outra coisa, então, trazendo para a questão da afetividade, são 4 coisas, que é empatia, né, principalmente para os nossos companheiros héteros normativos, então a gente precisa mesmo da empatia de vocês, do respeito da sociedade, nos entendendo mesmo como cidadãos de direitos, e não nesse lugar que eu acho cruel que Jéssica trouxe, nos colocar e nos equiparar a pessoas criminosas, né, com esse triste presidente que fala que prefere ter um filho bandido do que ter um filho gay, e agora ele tem um filho bandido, não é? Então, mas a gente tem que recriminar esse lugar, esse espaço que tentam colocar a gente, né? Nos criminalizar enquanto movimento, nos criminalizar enquanto indivíduos. Somos indivíduos, cidadãos de direitos e deveres, né? Somos pessoas como qualquer outra pessoa. A nossa sexualidade não está associada ao nosso caráter, né? Isso tem que ficar bem claro. Quem não tem caráter é aquela milícia que está lá naquele governo hoje. Então, empatia, respeito, seja um companheiro de nossa luta. A gente precisa de vocês, principalmente pessoas héteros, que sejam companheiros de nossa luta. Vocês ainda estão dentro desses espaços de poder e decisão, e nesse momento a gente ainda precisa de vocês. A gente precisa que vocês sejam aliados na nossa luta. E, claro, ao setor empresarial, empregue um LGBT. A gente só vai mudar essa realidade se você empregar um LGBT. Empregar um LGBT pela sua capacidade técnica, né, que tem em exercer qualquer função. Então, empregue um LGBT. No mais, é isso. Eu quero agradecer, Jéssica, pelo convite. Daniel, eu acho que você sempre tem que exaltar a Jéssica, tá? Exalte essas mulheres, elas precisam ocupar mesmo esses espaços. Então, toda oportunidade que você tiver, exalte, porque são mulheres como elas que vão fazer a diferença, principalmente aí entre rios, Sem tá? dúvidas. Então, Jéssica, muito obrigado, gente. Amanhã, vamos todo mundo, a gente não vai poder estar junto, a gente não vai poder estar marchando nas ruas, mas vamos ocupar as redes, vamos Sim. mostrar que somos muitos, que nós precisamos ter os nossos direitos assegurados, e também que a gente pode também mostrar um pouco da nossa alegria e da nossa exaltar a nossa verdade, junto com aqueles que a gente ama, os nossos amigos, os nossos namorados, namoradas, ou sozinho, mas que a gente ocupe amanhã as redes, né, mostrando nossa alegria e nossa luta diária. Muito obrigado, gente. Estou à disposição, tá? Quem quiser mais informações sobre o Conselho, sobre a coordenação LGBT, tá? É só pegar informações com Jéssica, pode passar meu contato depois. Tá? A gente está lá à disposição, assim como a Secretaria Estadual LGBT do PT também está à disposição de vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. Beijo, foi ótimo. Adorei, gente. Beijo. A gente que agradece muito. Quero fazer uma despedida rápida. Quero agradecer também a Jéssica pelo convite, agradecer ao Daniel por mediar o nosso debate, e ao Caio, né? Eu acho que a nossa conversa foi muito rica. Quero que os LGBTs se imponham, defendam aquilo que vocês acreditam, né? Lute pela liberdade, pelo respeito, pela dignidade, e não esquecer o nosso passado, né? Não esquecer as lutas lá em Stonewall, não esquecer
as lutas aqui no Brasil e seguir em frente, né, com o sonho de o Brasil ser melhor e cada dia ter mais associado, viu? Boa noite. Pessoal, minha vez, né? Uhum. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, a presença da galerinha que está aí acompanhando a gente aqui no chat, né? A Heloína, a Priscila, Gaúcha, Sami, né, minha namorada que está ali cutucando o pessoal. Assim, eu agradeço a participação de todo mundo no chat, né? Se ficou alguém sem eu dizer, me perdoe, é porque eu também sou míope igual o Dani, então a situação é bem complicada, viu? Agradeço também muito, bastante, demais, Daniel, meu amigo, né? Maravilhoso que está aí comigo nessa batalha, né? Que encarou esse desafio comigo e disse assim, não, Jéssica, eu acredito, eu confio, a gente vai conseguir e vai dar tudo certo e a gente está junto nessa caminhada. Fico muito grata, Caio, pela sua, né, participação, por estar aí também nessa colaboração. Aí, sou grata também ao Conselho Estadual por ter liberado você para participar conosco nessa noite aí, né, fazendo essa live. Sou muito grata pela Secretaria Estadual do PT, que tem me dado um apoio imenso, mandando sempre conteúdo, cursos, lives. É maravilhoso. Sou grata demais a todos vocês, né? Tem o Silvio, o Augusto, são pessoas maravilhosas que está aí nos ajudando bastante. Rafael, muito obrigado também pela sua participação. Né? Você que foi uma pessoa que eu conversei no Instagram, que eu disse, Rafael, pelo amor de Deus, você não me conhece, mas eu estou precisando de um apoio aqui, como é que eu faço? Me ajude, me dê uma luz. E está aí com a gente, né, nessa caminhada, então eu sou muito grata a todos vocês. Né, o que eu quero dizer é o seguinte, amanhã é nosso dia, a nossa data, a gente não pode sair na rua, mas a gente pode gritar no Facebook, a gente pode mandar vídeo, pode mandar foto, pode mandar lomotif, o que for, mas a gente tem que mostrar que estamos aqui e que a nossa voz ela não vai se calar, não vamos ficar em silêncio, porque a gente não pode estar na rua, mas a gente está aí gritando nas redes sociais que estamos aqui, lutamos pelos nossos direitos, acreditamos em todas as coisas que a gente vem vivenciando no dia a dia. Né? Então, eu sou muito grata. Agradeço também, né, a toda essa galerinha LGBT de Entre Rios, que vem acreditando e vem confiando no nosso trabalho. Né? Quero dizer, mais uma vez, como eu tenho dito nas outras lives, eu retorno a dizer aqui, o que a gente está buscando um espaço na Câmara de Vereadores não é por status, a gente está buscando lutar pelos nossos direitos, trazer políticas públicas, abraçar de fato a causa para que a gente possa conquistar, né, que a gente possa conquistar novos projetos que venha beneficiar a nossa classe, né, para que a gente possa ter qualificação profissional, para que a gente possa melhorar o nosso aprendizado, para que possa sair os LGBTs possam sair da criminalidade, possam sair, sabe, de situações de vulnerabilidade e que possa conquistar uma oportunidade dentro da cidade. A cidade é pequena, mas ela tem como desenvolver sim, se a gente batalhar e se a gente começar a partir de agora. Porque são os pequenos passos que fazem a gente ter uma grande caminhada lá na frente. Então, é isso que eu quero dizer. Quero dizer que a gente não vai parar por aqui, que vai ter muitas lives ainda no decorrer do caminho, né, que a gente vai estar sempre discutindo e abordando assuntos de suma importância para o nosso movimento. Então é isso. Prontinho, todo mundo se despediu, tudo certo, todo mundo passou seus recados. Um beijo, boa noite, galerinha. Foi um prazer imenso conhecer vocês e essa noite foi incrível. Depois, se vocês quiserem assistir de novo, tá aqui salvo no canal e vai estar também na página da Jéssica. Beijos e boa noite. Tchauzinho. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Ah, mandar um alô pro meu secretário Wesley, gente. Beijo, Wesley. Tchau, tchau. Beijo pro Robson também. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Vou correr gente. pra reunião agora. Corre pra reunião. Tchau. Tchau. Beijo.